Olá, pessoal. Eu sou o Sérgio Marconi. E eu sou o Joaquim Gama. Grande Joaquim, como está você? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E contigo, tudo jóia? Ótimo, tudo tranquilo também. Estamos aqui curtindo o finalzinho do inverno na Princesa do Sertão, aqui em Feira de Santana. Falando daqui, você daí em Jacobina, falando para o mundo. E você é nosso convidado para estar acompanhando o Inatuais número 3. Você, nosso ouvinte, muito obrigado. As pessoas têm entrado em contato com a gente, Joaquim, e têm dado um feedback muito bacana. Sim. Eu agradeço. É uma audiência Também. de muita qualidade Sim, e tem nos exatamente. acompanhado fielmente. A gente deixa aqui os nossos agradecimentos para os nossos pacientes ouvintes. Como eu disse, nós estamos entrando com o Inatuais número 3. Aqui você encontra informações, atualidades e cultura. Lembrando que o Inatuais está no Instagram e no Facebook. E você pode ouvir no SoundCloud/Inatuais, no Spotify, no canal Inatuais e também no YouTube/Inatuais. Não esqueçam de favoritar e curtir e seguir nosso canal para serem avisados assim que colocarmos os novos conteúdos. É só se inscrever no YouTube, por exemplo, você se inscreve no canal e clica naquele sininho que está ao lado ali, que toda vez que a gente colocar algum conteúdo, você será automaticamente avisado. Bem, o Inatuais de hoje está muito quente, Joaquim, muito quente mesmo. Daqui eu tô sentindo. Tá sentindo a quentura já, né? Tá sentindo. Então vamos O lá. negócio tá pegando aí, vamos lá. No Inatuais de hoje, famílias do século XXI. É possível apagar a memória da humanidade? Jesus esquecido. Euforia, a série e o culto ao nada. No final, nós queremos ouvir nosso querido Esopo. O que Esopo diria disso tudo? Fique com a gente, você não vai se arrepender. Estamos no ar, é o Inatuais. Bem, Joaquim, essa semana iria ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, no Congresso Nacional em Brasília, o projeto de lei proposto pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que instituiria, segundo ele, esse é o nome da lei, o Estatuto das Famílias do século XXI. Nesse projeto de lei do deputado Orlando Silva, o artigo 2º, ele vinha escrito da seguinte forma, eu vou abrir aspas aqui, pedir licença a você e ao leitor, para a gente ler aqui, conforme estava escrito lá no projeto de lei do deputado Orlando Silva, abre aspas. São reconhecidas como famílias todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que para este fim se constituam e que se baseiem no amor, na socioafetividade, independentemente da consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça, incluindo seus filhos ou pessoas que assim sejam consideradas. Fecha aspas. Após muitas manifestações, tanto nas redes sociais quanto no próprio Congresso, na quarta-feira, nós estamos gravando o nosso podcast dia 22, na quarta-feira, portanto, ontem, o deputado Orlando Silva resolveu retirar o projeto de lei, alegando ter sido mal interpretado, palavras dele, e queria reescrevê-lo, escrever os artigos da lei e reapresentá-lo para uma votação no Congresso no futuro. O deputado, em um artigo publicado em um site, afirma que o termo, abre aspas, independentemente de consanguinidade, que está lá no artigo 2º que eu acabei de ler, referia-se a filhos adotivos e não aos filhos de sangue. Um projeto tão polêmico quanto esse nos faz levantar algumas questões, e é isso que a gente quer discutir agora com você, Joaquim, com você, nosso ouvinte. Até que ponto esse projeto seria realmente o anseio da grande maioria da população brasileira? Ou seja, o projeto prevê, nesse artigo 2º, uma reunião que é considerada de poliamor, ou seja, as pessoas poderiam casar com mais de uma pessoa, manter uma relação estável com mais de uma pessoa, e também aí é que entra a grandíssima polêmica, principalmente desse artigo que eu li, que é a questão da consanguinidade. Né? Que o deputado depois vai dizer que houve um erro de interpretação das pessoas, que não era bem isso que ele quis dizer, ou seja, não era sobre incesto que ele estava falando, de pais casarem com filhos, de mães casarem com filhos, com filhas, etc. Enfim,
Mas a gente começa com essa grande pergunta: até que ponto esse projeto realmente está no coração do brasileiro mesmo, dos 200 milhões de brasileiros? Será que isso realmente é um anseio da população do Brasil, Joaquim? Ou isso saiu de onde? Da cabeça do nosso deputado aí? Eu acho que é a opção B, porque não é anseio do povo brasileiro por duas razões. Primeiro, pelo seu ethos, né, pela sua índole maciçamente conservadora, né? Em inúmeras pesquisas que se fazem de vez em quando, que já se fizeram acerca desses temas polêmicos como aborto, essa questão da própria mudança de configuração de família, o que a gente vê é que o povo, né, esses 200 milhões, o povo com P maiúsculo, do qual o poder emana, segundo a própria Constituição, o povo brasileiro diz não a essas inovações, né? Então, não é anseio, a meu ver, por essa razão, e também porque se você for às ruas, se você for aos postos de saúde, se você for às escolas, muitas das quais aos pedaços, se você andar nas ruas onde milhões de pessoas estão procurando emprego e não estão encontrando, milhões de pais de família estão querendo colocar o pão na sua mesa e não estão encontrando, é uma outra maneira, é uma outra prova de que isso também não é anseio do povo brasileiro. O deputado aí propõe algo que não tem nada a ver com uma dor do brasileiro, né, com uma falta, com uma lacuna. Aliás, ele é pago com dinheiro público para isso, né? Teoricamente, seria para propor leis que versassem por algo que fosse nesse caminho dos verdadeiros anseios. Então, eu não acho que seja de modo algum. Você conversar com qualquer pessoa do povão mesmo, com P maiúsculo, e eu me incluo aí também no povão, você vai ver que não é o que o brasileiro pensa. Não está dentro da sua visão de mundo, da sua visão cultural, não está dentro. Não é a opinião do brasileiro. E também não se coaduna com as reais necessidades do povo brasileiro. Eu acho que foi uma fantasia, respondendo a sua pergunta, a saída da cabeça do nobre deputado. Não é? É um fato muito, muito estranho, porque você propõe um projeto de lei de algo extremamente sensível e polêmico, porque não é um tema simples de se lidar, é um projeto que está no Congresso desde 2015, né? Já tem 4 anos tramitando no Congresso, e é um tema muito sensível, e eu também não vejo esse vínculo do desejo do deputado Orlando Silva de transformar isso em lei. Eu não vejo isso nas ruas, eu não vejo isso, conforme você bem disse, eu não vejo essa pauta estar nas ruas, ou seja, a gente não ouve em ônibus, em pontos de ônibus, em supermercados, em feiras, as pessoas querendo uma lei que fale. O que o deputado poderia ter pensado é que já existe esse tipo de relação em algumas famílias e ele gostaria de normatizar, né, deixar para que o Estado vá e diga. Inclusive tá no site da agência Lupa, que é uma agência que checa notícias falsas. Eles estão dizendo que seria impossível haver uma relação de incesto, porque o nosso processo civil já não permite. Mas aí nós estamos num momento no Brasil de uma certa insegurança jurídica, no qual as leis, as leis elas parecem estar muito de acordo com o momento em que tanto o Brasil e o mundo está, quanto a cabeça do magistrado está para decidir. Então, se você coloca uma lei normatizada, passada no Congresso, e essa lei já vem no seu nascedouro ambígua, ela já vem cheia de dúvidas. Por exemplo, ele colocou consanguinidade no site, no artigo que ele próprio escreveu, o deputado, ele diz que não se refere a filho legítimo, e sim a adotivos. Então, é uma lei que já nasce ambígua. Sim. Então, imagine isso
sendo aprovado, existindo, sendo aprovado e passando a norma social. Como é que a gente, se ela já sai de lá ambígua, né? Ela já sai cheia de dúvidas. Há um grave, você já puxa aí para uma outra questão, algo extremamente grave, como você muito bem aponta, relacionado, se chama atenção para a situação jurídica do Brasil, no sentido de que parece que há certas leis no Brasil que são feitas a partir de um prisma absolutamente subjetivo, quando a lei, por natureza, assim eu entendo, assim eu percebo, é algo que deve ser o oposto, é algo de natureza que deve ser intrinsecamente de natureza objetiva. Não se pode dar margem nem a ambiguidades, nem pode partir de certos anseios de certos grupos ou até de certas pessoas isoladamente. E a impressão que tem, né, até pelo título que ele deu, né, Estatuto do século, das Famílias do século XXI, parece que há um anseio dele, ou de um certo grupo que o acompanha, e que ideologicamente faz parte, partilham a mesma coisa. Então há um anseio de caráter muito subjetivo, muito particular, e que agora ele quer, porque ele estava querendo, por força de lei, tornar regra, né? Eu acho que aí é uma coisa extremamente preocupante no Brasil. Extremamente preocupante. Fico feliz com a reação negativa que teve, né, por parte do próprio Congresso, né? O próprio Congresso teve, fico feliz porque houve uma reação, é mais uma prova do ethos do brasileiro, mas para mim é absurdo que alguém queira propor uma lei indo por essa questão com tanta ambiguidade. Esse projeto é de 2015, em 4 anos não poderia então ter sido redigido um texto com mais clareza? Ele mesmo não percebeu, ele não tem amigos, ele não tem assessores, ele não conhece advogados que poderiam chamar a atenção então para o fato de que, olha, o texto está muito ambíguo, né? E isso chama a atenção para algo que é muito grave nesse sentido, né? Então nós temos uma mistura bombástica, que é um tema extremamente complicado e polêmico para a humanidade. Eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de humanidade. Não, incesto sim. É um tema tabu para a humanidade desde que ela se entende como tal. Exatamente. Então você tem um tema muito delicado, muito sensível, você tem uma tentativa de criação de uma lei com artigos ambíguos e que você tenta submeter essa lei a um país que está vivendo justamente um momento de uma certa ambiguidade interpretativa, né? A chamada hermenêutica jurídica, né? Que nós nem temos competência para tratar, mas, enfim, grosso modo, seria uma leitura atualizada da lei. Então, essa lei proposta pelo deputado é uma bomba, porque ela tem uma redação ambígua, ela trata de um tema altamente sensível e que a gente não vê esse anseio, né, da população. Exato. Não é um assunto emergente. Nós temos desemprego, nós temos agora nós temos incêndio, enfim, nós temos 1000 demandas no país. Nossa né? Senhora. Precisamos recuperar a economia, que nos últimos anos aí está numa crise terrível. E outros problemas, saneamento, etc., educação, enfim. Claro. Então, é um conjunto de coisas que, sinceramente, é um troço complicado. Essa lei realmente... E ainda lembro de outra coisa, me faz querer fazer uma outra pergunta. A partir do momento em que ele fala de família, em que ele propõe esse estatuto, como ele nomeou, a gente tem que lembrar que, se ele está falando de família, ele está tocando muito bem, como você disse minutos atrás, em algo de teor eminentemente antropológico, né? Você tratar da questão do incesto dessa maneira, um tabu que talvez seja o mais antigo, de tão antigo a gente não sabe a origem, e aí eu pergunto, será que este deputado tem suficiente autoridade antropológica, científica, para numa canetada, numa redação de algumas linhas, mudar tudo de ponta cabeça? Você já imaginou se isso fosse aprovado, se isso passasse por todos os lugares em que deveria passar? Uma lei ambígua, uma lei que trata de um tema extremamente delicado, como você muito bem colocou, e feito por uma pessoa que, volta a perguntar,
demonstra ter autoridade antropológica em primeiro lugar, né? Porque isso aí, eu imagino que ele talvez, não sei, eu fico imaginando se ele tem aí um grupo de consultores, de antropólogos profissionais, que ele consultou para isso. Eu quero crer que ele consultou isso previamente, né? Mas parece que não, porque é algo que eu acho absurdo o fato dele querer empurrar isso da noite para o dia, assim, no sentido de, olha, vamos aprovar isso, sem nenhuma discussão com a sociedade e aparentemente, até onde eu conheço pouco, mas aparentemente sem nenhum know-how antropológico mesmo, nesse sentido. Me parece absurdo que alguém queira propor algo tão delicado, que tem a ver com uma temática tão profunda como a questão antropológica, e me parece absurdo que isso venha, que se queira que isso exista. Né? Eu acho que discussão, debates devem existir sobre todos os assuntos, mas na força de uma lei assim, de modo impositivo, como me parece que foi o caso, eu acho extremamente preocupante. Extremamente preocupante. Cabe só para documentar, o relator desse projeto foi o deputado Túlio Gadelha, também conhecido como o namorado da Fátima Bernardes. Ele que relatou no Congresso e iria, né, conforme já dito aqui, iria à votação na Comissão de Constituição e Justiça, mas que foi retirado a pedido do próprio deputado que fez a lei, o deputado Orlando Silva, do PCdoB. Então, assim, torçamos, né, para que realmente o deputado repense e esqueça isso, porque realmente no Brasil agora não dá, nós temos muita coisa e não sei se no futuro dará. Então, exatamente. Ninguém sabe o que vem por aí. E nem no futuro. Exatamente. Nós vivemos num país em que literalmente não se sabe o que vai acontecer amanhã. Literalmente. Exatamente. Não temos realmente nunca o ditado o amanhã a Deus pertence, nunca ele foi tão literal quanto agora, certeza. Né? Bom, falando em Deus, nós vamos falar do Filho de Deus, vamos falar de Jesus Cristo. Conversando com um amigo que está morando na Europa, morando em Portugal, ele me relatou que, ao se reportar às pessoas na cidade onde ele está morando, repito, em Portugal, as pessoas se viram para ele, quando ele fala o nome de Jesus Cristo, as pessoas perguntam para ele quem é Jesus Cristo e do que ele está falando. Nossa. É uma experiência que a gente pensava existir somente em ficção científica. Em ficção científica. Uma terra pós-apocalíptica, onde os robôs dominaram o mundo, uma distopia, que inclusive falamos no programa passado sobre distopia, mas real, e ele na nossa conversa, ele me disse, olha, no Brasil nós estamos muito bem, porque temos ainda várias igrejas, a Europa realmente esqueceu completamente de seu passado, esqueceu enfim, há uma crise. Mas me parece, Joaquim, que já há algum tempo a Europa vem lutando mesmo, né, para matar essas coisas consideradas do passado, né? O passado parece que não está interessando muito ao povo europeu, né? Eu também tenho essa impressão. Parece que o passado hoje irrita a Europa, né? O seu passado cristão, eminentemente cristão, fundador da Europa, irrita o continente, assim me parece. Há agressões que são feitas, quando não diretamente à religião, mas agressões que são feitas à própria civilização construída por essa religião, que, a meu ver, são assim, indesculpáveis. A gente teve o triste exemplo, dias atrás, aí, de uma ponte na Bélgica, uma ponte do século XIV, se não me engano, que ela foi simplesmente demolida. Mas era um monte de pedra. Não, não é um monte de pedra. Caiu ali um símbolo de memória, né? De memória de um passado, que é este passado aí que a gente está discutindo e que parece que a Europa está dizendo, a gente não quer mais saber disso. A gente não sabe o que a gente quer agora, daqui em diante, mas a gente não quer mais saber disso. Só que alguma coisa vai ter que ficar no lugar.
Alguma coisa vai ter que ficar no lugar. Será que a Europa sabe o que ela está querendo colocar no lugar? A julgar pelos descaminhos aí que a gente tem visto nas notícias, eu acho que não. Não sei se você tem essa impressão, mas eu acho que o homem europeu está muito, muito, muito perdido. Muito perdido mesmo, não é? Essa questão de matar Deus, fica sempre essa pergunta, né? Você quer matar Deus, mas você vai pôr o que no lugar mesmo? Né? Exatamente. Você vai pôr a luxúria, você vai pôr o dinheiro, o que você vai pôr? Só que existe uma base que essa base se perde também. Então você chega ao ponto de realmente, aí a gente volta para o Brasil, você chega ao ponto de uma família do século XXI que não anseia, que não é o anseio da maioria da população, mas que propõe uma relação consanguínea, pelo menos é o que está escrito. É o que está escrito. Embora Então, tenha assim, dito que está escrito isso. Eu acho que quando se derruba esse tipo de tradição, esse tipo de fé, esse tipo de personagem de fé, eu acho que a pergunta é essa: você vai pôr o quê? Você vai pôr incesto no lugar? É isso? É essa a proposta? Porque, exatamente, parece que o documento dele quer responder que sim à sua pergunta. Né? Parece que sim. É inegável, isso desde os primórdios da civilização, né? Desde os gregos, é inegável que o homem tem uma dimensão espiritual. Pelo menos, se você não quiser levar isso do ponto de vista religioso, mas espiritual no sentido metafísico. Há algo em nós que clama não só por coisas que não pertencem só a esse mundo. Isso é inegável, né? Até ateus acreditam nisso. Eu conheço ateus, nós dois somos cristãos, mas eu conheço ateus que acreditam nisso, não acreditam no espírito num sentido religioso, mas no sentido metafísico mesmo. E agora tem uma galera aí, tem uma turma que está dizendo nada, tudo isso é bobagem, esses 8.000 anos de civilização nada representam, e nós temos a palavra nova, né? Só que o eco, a ressonância dessa palavra nova me soa absolutamente tenebroso. O exemplo é esse muito bem que você retomou do estatuto proposto aí pelo deputado, né, Oswaldo Silva, não é? Orlando Silva, né? Assusta muito, porque a gente não sabe o que vai ficar no lugar. Não sabe o que vai ficar no lugar. Né? Porque não é nem que há algo assim definido, não, a gente vai tirar o cristianismo, a gente vai tirar a fé, a gente vai tirar toda a metafísica que a gente construiu e a gente vai colocar isso. E que isso é esse? A gente tem assim umas propostas como essas, a meu ver, completamente destemperadas, como tornar lei o próprio incesto e coisa e tal. A gente tem esses cacos, mas a gente não tem uma voz única que diga, no lugar do cristianismo vai ficar isso. Eu acho que o que se quer mesmo é jogar uma bomba no coreto e vamos ver o que vai ficar entre mortos e feridos, né? Me parece que há uma tentativa de destruição, não estou falando da palavra desconstrução, eu estou falando de destruição de tudo que a humanidade construiu. Há um traço de ódio na nossa civilização, no nosso tempo, que eu acho que é inegável. O filósofo Roger Scruton, ele já fala sobre isso naquele livro dele sobre a beleza. Segundo ele, o traço distintivo do nosso tempo é a ausência de amor. Grande cerne. Pegando aí o gancho, falando desse passado e agora da negação desse passado, a gente vai antecipar para o nosso ouvinte, né, Joaquim, que Sim. o Inatuais fará uma série de entrevistas tratando justamente da modernidade. Por favor, ouvinte, caro leitor, caro ouvinte, não confunda modernidade com modernismo. Isso. Falaremos do modernismo também. Ainda. Falaremos dele também. Mas Sim. Estamos falando da modernidade, estamos falando da ideia de homem moderno que surgiu a partir do século XVI. A gente está pretendendo fazer uma série de entrevistas com algumas figuras para falar da arte, falar da política, falar da religião, falar de cultura, enfim, falar daquilo que nos interessa para tentar responder a essas questões que nós estamos levantando aqui, né? Por exemplo, de onde vem esse ódio? Por que esse ódio pelo passado? Vamos tentar responder com algumas figuras convidadas a partir dos próximos podcasts. Eu convido você a não sair, não perder. Marcar o sininho no YouTube e acompanhar. Exatamente.
Como Aguarde diria, os áudios dos próximos capítulos. isso, como diria o filósofo Didi Mocó, né? Aguarde e confie, né? Aguarde e confie. Aguarde e confie. Coisas boas virão. Ah, virão, virão. Mas isso É, parte do seio, né, Marconi, de que quando estamos completamente perplexos com o que acontece no agora, isso a história já nos ensina, né? Então olhemos para trás. Só tem uma é coisa a fazer, é preciso, virar a cabeça é para trás. preciso olhar o retrovisor. É preciso olhar o Exatamente, retrovisor. É exatamente. preciso. Como tudo Nesse isso momento é começou? preciso, né? Nesse Exatamente. momento há essa necessidade e a gente está propondo justamente isso, tentar Exato. dar uma olhada no retrovisor para ver se a Uhum. gente encontra algumas respostas para esse momento que a gente está vivendo, que é um tanto quanto turbulento. Vamos falar de cultura? Vamos lá. Eu queria falar de uma série que terminou de acabar na HBO. O nome da série é Euforia, uma série criada e dirigida Hum, por Sam Levinson. Essa série, Joaquim, ela mexeu comigo porque a primeira coisa que me interessou na série, eu gosto muito de perceber como é que as gerações se comportam. uhum, E essa série, ela trata de adolescentes, né, nascidos de uhum, 2001 para cá, a chamada geração Z. Ela se sim. passa nos Estados Unidos. Uhum, E assim, eu pensando aqui nos nossos blocos anteriores que falamos disso aí, eu acho que o retrato dessa geração que essa série mostra é uma coisa meio assustadora, porque uhum, ela mostra uma garota de 17 anos que acaba de voltar uhum, para casa, ela vem de uma clínica de reabilitação, acaba de voltar para casa e ainda está lutando uhum. com o vício, cai, levanta, tenta Sim. ficar limpa, mas você Uhum, percebe, essa garota tem o nome dela na série é Rui, ela é protagonizada por uma estrela da Disney chamada Zendaya, que é um modelo também, uhum, atriz e modelo, e ela tem um grupo de amigos, mas o que chama atenção na série é justamente o vazio pelo qual esses garotos vivem e fazem do seu cotidiano. O aham, cotidiano dessa garotada nada mais é do que acordar, pensar com quem vai transar, uhum, pensar em que festa vai à noite, sim. pensar que droga vai usar. Você Uhum, vê completamente a ausência de qualquer coisa. Não sei, vamos chamar de um ser humano normal? Qualquer sim. coisa do tipo projetos, qualquer coisa do tipo é, ajuda social, qualquer coisa do tipo Próprio futuro, religião, qualquer coisa a visão de do futuro, próprio futuro. E projeção da. Né? isso na série fica bem claro, fica bem patente as relações amorosas, quando eles arrumam parceiros, parceiras, como se dá a relação. É uma relação que Sim, mistura, entre aspas, muito amor, mas também violência. A né? própria personagem principal, Rui, se apaixona por um transexual e é uma relação em que em nenhum momento durante a série você vê acontecer a relação amorosa propriamente dita. É um outro conceito de amor, é Isso. uma Seria outra esse coisa, você conceito de percebe que é amor? uma outra coisa. Exato. Seria esse conceito de amor, desculpa te fazer esse corte, mas é necessário. Seria esse o conceito de amor que está lá no Estatuto do Será Deputado? esse no artigo Porque 2º está que está lá escrito, é o primeiro, né? no Se não me engano, é o parágrafo primeiro 2º, critério, né? não é? Exato, não é? Será que se baseie, repetindo, que se baseie no amor, na socioafetividade, independentemente de consanguinidade e gênero? É o que está lá na lei. Aham, Então, assim, aham, será que existe, que é esse, que quando ele fala amor, ele está se referindo a esse? uhum, E fica a grande pergunta: que amor é esse? Porque é um amor que uhum. não, é um amor que você percebe que ele não gera frutos, ele não gera Sim, frutos, ele é muito daquele momento, ele é muito de uma relação, de novo, para usar a mesma palavra que usamos com relação à lei, ambíguo, é uma relação muito sim, ambígua. Então, aham, enfim, eu
Gostei muito da série, achei altamente instrutiva por esse ponto de vista, de que a gente consegue mapear como é que funciona a mente dessa garotada. E, como você bem disse, a gente não sabe o futuro, está tudo em aberto, né? Isso. Tá tudo aberto. Temos filhos em idade ainda que vão ser adultos, então como vai ser esse mundo aí daqui para frente? E a série Euforia dá uma boa dimensão, se não de um todo, pelo menos de uma parte. E pelo que você fala, eu não vi a série, mas pelo que você conta, como você conta muito bem, de fato corrobora aquilo que estávamos falando, né? Então, o que se está querendo colocar no lugar da civilização, como até então conhecemos, me parece que é o nada, com N maiúsculo, né? Vamos entronar o nada, vamos entronizar o nada. Parece que é a única coisa que a gente consegue ver com nitidez, embora seja acabe sendo uma antítese, né, um paradoxo, como queira, o que a gente consegue ver com nitidez como proposta da modernidade é o nada, né? O que a gente vê com nitidez é só uma coisa, o nada. Se é que é possível ver o nada com nitidez. Mas eu acho que você entendeu. Se é possível ver o nada. Se é que é possível ver o nada. Verdade. Então, a resposta está aí, né? A resposta está no que você está contando. Eu não vi a série, vi o trailer, e você me contou, você tem me falado já há alguns dias da série, e o trailer já me deu reviravoltas na cabeça. Sim, e no estômago. sim. É uma série extremamente perturbadora também. Ela não é uma série tão simples. Séries nós vemos raramente ter ali a indicação de idade de 18 anos. Essa tem. Geralmente, a maioria das séries elas vão a 16. Mas essa série vem a 18, vem com 18 anos. Ela não é uma série assim muito palatável do ponto de vista das pessoas mais sensíveis. Ela é meio bruta com relação a drogas, com relação a sexo, com relação às relações que envolvem esse amor, né? Esse amor e a violência, enfim. Mas fica a dica. Eu fiquei curioso em saber o que o nosso querido Esopo tinha a dizer disso tudo. Fiquei extremamente curioso. Olha só, lendo ou relendo, né, que a gente sempre relê os grandes, né, a gente não lê, a gente sempre relê. Eu relendo uma historinha do Esopo, essa história parece que interessante, eu reli essa semana e veio justamente nessa semana turbulenta dessa coisa desse estatuto da família e todo o estardalhaço que isso causou, e o resultado final me fez lembrar de uma historinha que eu reli esses dias do Esopo. Eu não vou comentar depois dessa história, até porque a moral dela, ela tem uma moral, né, uma fábula, acho que já vai dizer tudo, né? Eu acho que o Esopo veria a coisa mais ou menos desse ângulo. Você me dá licença para eu contar essas poucas linhas dessa fábula? Vamos lá. Estou doido para saber o que é que ele pensa disso tudo. É o seguinte, a fábula se chama O Parto da Montanha. E diz assim, há muitos e muitos anos, uma montanha começou a fazer um barulhão. As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho. Veio gente de longe e de perto, e se formou uma grande multidão querendo ver o que ia nascer da montanha. Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites. Os dias foram passando, as semanas foram passando, e no fim, os meses foram passando, e o barulho da montanha aumentava cada vez mais. Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malucos. Alguns diziam que o mundo ia acabar. Um belo dia, o barulho ficou fortíssimo. A montanha tremeu toda e depois rachou num rugido de arrepiar os cabelos. As pessoas nem respiravam de medo. De repente, do meio do pó e do barulho, apareceu um rato. Moral: nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. Como diria o velho filósofo, entendedores entenderão. Essa frase já mitou aí na internet pra caramba. Né? Na montanha pariu um rato, tá na internet todo dia. Tá na internet todo dia. Os clássicos sempre necessários, né? Sempre. Nunca saem, né? Nunca saem. Jamais sairão. E por que estão insistindo tanto em matá-los, né? Que estranho isso. Não rapaz, que coisa, né? Parece que se falam tanto em autores marginais,
E eu percebo que cada vez mais os autores verdadeiramente marginais são os clássicos. Será que é porque eles vão lá e dizem que o rei está nu, Marconi? Será que é isso? Eu acho que Será sim, que é viu? isso? Será Eu que é acho que isso? sim. Bem, Joaquim, com essa pérola aí do nosso querido Esopo, que explica, depois de tanto tempo, explica tão bem nossa época, a gente se despede. Quero agradecer ao nosso ouvinte por ter estado com a gente, ouvindo esse Natuais número 3 e relembrando, estamos preparando uma série de entrevistas para tratar da modernidade. Vamos olhar o retrovisor para tentar entender o presente. Será que a gente consegue? Obrigado, Joaquim. Um forte abraço para você. E eu que agradeço, Marconi, a ti, aos nossos queridos ouvintes. E vamos nos falar logo em breve, vamos nos falar, nos ouvir. E reitero o convite. Fiquem esperando, aguardem, vocês não perdem por esperar, que vem coisa boa aí sobre a discussão da modernidade. Tá bom? Quero agradecer demais a todos. E até um brevíssimo encontro, até um brevíssimo dia, se assim Deus o permitir. Até. Tchau, tchau a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.